Lucas capítulo 20, o texto diz assim, o título, A autoridade de Jesus e o batismo de João. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Esse texto ele se repete, em Mateus 21 e em Marcos 11. Mas nós vamos analisar hoje o texto de Lucas. No versículo 1 e 2 diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Vamos parar aqui, deixa a Bíblia aberta. Eu já havia falado que a gente está na semana que antecede a crucificação de Cristo. Cristo vai ser traído na sexta-feira, que a gente bem conhece como Sexta-feira da Paixão, e vai ter toda aquela história que a gente conhece. Então a gente está aqui, provavelmente na terça-feira. No domingo, Jesus entrou em Jerusalém. No domingo, Jesus purificou o templo, virou a mesa dos cambistas. Jesus fez aquela arruaça ali com os que estavam transformando a casa do Pai em covil de salteadores e de ladrões. E agora, provavelmente, na terça-feira, Jesus entra no templo e está ensinando. Lá no capítulo 9 de Lucas, no versículo 22, Jesus já tinha alertado os seus discípulos de que conflitos, sofrimentos, perseguições iriam acontecer quando ele chegasse em Jerusalém, para se cumprir a profecia, a palavra de Deus. Então, no capítulo 9, no versículo 22, Jesus fala assim, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então Jesus já tinha citado especificamente, citou até o povo. Ele diz: olha, é necessário que tenha anciãos, sacerdotes e escribas. E agora, quando a gente lê, o texto diz que chega diante de Jesus sacerdotes, escribas e anciãos, justamente aqueles que Jesus havia citado no capítulo 9, no versículo 22, dizendo: olha, eles virão contra mim, virão contra vocês também, nos atacarão, contudo fiquem tranquilos, porque é necessário que isso aconteça. É necessário, ele diz, necessário que eu morra, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Então, não se assustem quando chegarmos em Jerusalém, porque é isso que vai acontecer, e é para isso que eu estou indo para lá. Não estou fugindo disso. E a gente bem sabe que ainda que Jesus tivesse avisado, alertado, aconselhado, quando o bicho pega, os discípulos vão se assustar, vão correr, vão abandoná-lo, assim como muitos fizeram, porque não compreendiam tudo que Jesus já havia falado acerca desse dia. Mas então, é terça-feira. Terça-feira, Jesus entra no templo e começa de forma muito tranquila a ensinar e evangelizar. No domingo ele purificou o templo. A maioria dos teólogos dizem que não tem nada acerca da segunda-feira e que provavelmente agora é terça-feira de manhã. Jesus entra no templo e começa, e o texto diz, a ensinar e evangelizar. E aí a primeira coisa que me chama a atenção aqui é acerca do duplo ministério de Cristo. Não sei se eu poderia falar duplo ministério, mas os irmãos vão entender o que eu quero dizer. E também que deve ser a função da igreja. Alguns irmãos acham que a igreja deve apenas se preocupar com aqueles que estão dentro da igreja. Outros irmãos acham que a igreja deve se preocupar apenas com os que estão lá fora. Então, algumas igrejas se satisfazem em ter seus cultos semanais. Outros só querem apenas, acham que ser igreja é apenas ir para a rua e fazer evangelismo e pregar o evangelho na rua. Contudo, você percebe que Jesus, por onde passava, pregava o evangelho, mas ele também não abria mão de estar dentro do templo. E o texto diz que dentro do templo Jesus ensinava e evangelizava. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Alguns irmãos falam assim: a igreja não faz evangelismo porque não vai na rua. Não necessariamente. A igreja deve ir na rua? Deve. Os irmãos, quando vão para o trabalho, para a faculdade, quando estão em família, quando estão em uma festa com os seus queridos, quando tiverem oportunidade, devem falar de Cristo? Devem. Mas o fato da gente estar aqui domingo, agora de manhã,
dentro de 4 paredes, como igreja, não tira de nós a função de ensinar e evangelizar. Porque Jesus fazia isso dentro do templo. Então tem muita gente que fala isso, como o pastor está pregando lá, não está ensinando e evangelizando. Pelo contrário, Cristo fazia ambas as coisas, e nós também devemos fazer ambas as coisas. Então o texto diz que esses grupos chegam. De forma muito breve, quem são esses 3 grupos? Os sacerdotes, nós bem sabemos, eram os líderes dos templos. Então eles lideravam o culto, eles organizavam o culto, eles eram responsáveis por receber as ofertas, os sacrifícios, eles eram os que mandavam ali, eram os organizadores, os líderes mesmo. Já os escribas, a gente também pode aqui entender que eram os fariseus, eram aqueles responsáveis por ensinar, pregar a lei, por interpretar a lei, um grupo que Jesus criticou várias vezes, dizendo que eles estavam distorcendo a palavra. E o terceiro grupo eram os anciãos. Os anciãos, a maioria dos teólogos acreditam que eles eram os chefes de família, aquela galera mais antiga, sabe, que tinha poder nas cidades. É como hoje, lá no Nordeste, os coronéis, aquela galera que manda na cidade, que é antigo, que tem uma família muito tradicional e que tem poder. Esses eram os anciãos. E diz os teólogos que cada tribo tinha um ou mais anciãos. A gente sabe que aqui, nessa época de Jesus, as 12 tribos já estavam muito que misturadas, mas ainda tinha uma galera que guardava. Olha, eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo dos Efraimitas. E essas tribos tinham os seus representantes mais antigos, os seus patriarcas, aquele cara que guardava ainda a árvore genealógica dessas tribos. Então, esses são os grupos. E esses 3 grupos vão diante de Jesus, muito irritados, e perguntam: dize-nos com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? O que eles estão querendo de Jesus é o seguinte: mostra-nos a tua credencial, mostra-nos o teu diploma de faculdade, mostra-nos o teu currículo, qual a tua experiência, de qual tribo você vem, você é de qual linhagem sacerdotal, você é escriba, você é fariseu? Quem é você para fazer o que tu andas fazendo? E claro que eles estão aqui questionando todo o ministério de Jesus Cristo, mas tem algo que está incomodando muito mais eles, algo que a gente pregou na semana passada: a purificação do templo. Jesus ter expulsado os cambistas do templo, Jesus ter virado a mesa dos cambistas, Jesus ter feito, lá em João diz que ele fez um chicote e colocado os hereges para correr, colocado aqueles que enriqueciam por meio do templo e por meio da fé cristã, lá naquela época fé judaica. Jesus colocou-os para correr. Então era isso que estava os deixando mais chateados e mais revoltados. É claro que eu li aqui o texto que diz que eles queriam matar Lázaro, porque Jesus ressuscitou Lázaro e todo mundo que via Lázaro cria nos milagres de Jesus. Eles estavam irritados com todo o ministério de Jesus, mas se tem algo que os deixara extremamente revoltados, era a purificação do templo. Porque pense, quando Jesus purifica o templo, ele envergonha os sacerdotes, que eram líderes do templo, estavam permitindo aquilo. Quando Jesus purifica o templo, ele envergonha os fariseus e os escribas, que eram responsáveis por interpretar a lei, pregar e ensinar, e não pregavam, que dizia no Antigo Testamento que a minha casa será casa de oração. E estavam permitindo que a casa de Deus virasse um comércio, uma bagunça, virasse uma barganha, permitindo que a casa de Deus fosse usada para enriquecimento ilícito e, inclusive, para impedir que os gentios se chegassem a Deus. Então, quando Jesus faz isso, Jesus escarnece, Jesus envergonha, Jesus coloca a pecaminosidade, a depravação, a ganância daqueles homens em evidência, dizendo: olha, eles só permitem isso porque eles estão ganhando um troco para fazer isso também. Porque se fossem fiéis à palavra de Deus, não permitiriam que a casa de Deus se transformasse numa grande bagunça, num grande comércio. Não permitiriam que bênçãos fossem vendidas, porque não se vende bênção, não se vende salvação, não se vende acesso ao Pai.
foi dado pela graça, e é para isso que eu vim. Então, isso tinha feito com que esses homens estivessem extremamente irritados e revoltados com Jesus. E com essa pergunta, quem te deu autoridade? Com que autoridade faz essas coisas? Eles queriam que Jesus manifestasse a sua autoridade divina, falasse: olha, o Pai me deu, porque eu e o Pai somos um. Eu tenho autoridade, porque antes que o mundo houvesse, eu já era. Eu tenho autoridade porque eu fiz todas as coisas. Eu tenho autoridade porque eu criei todas as coisas. Eu tenho autoridade porque eu sou o Senhor do templo. O templo é meu. O templo é meu. A casa do Pai é minha casa. Eu sou o filho dele e tenho direito sobre o templo. Era isso que os fariseus, os anciãos e os sacerdotes queriam ouvir de Jesus. Porque se Jesus declarasse isso, eles teriam ferramentas e instrumentos para falar: blasfemo. Está arrogando para si a autoridade de Deus. Está arrogando para si a divindade que só cabe a Deus. Ele é blasfemo, ele é um herege. E aí Jesus seria... talvez cairia, no descrédito diante do povo, e Jesus daria munição para que aqueles homens pudessem acusá-lo de blasfemo, herege, e levá-lo à morte antes de que Jesus cumprisse tudo aquilo que haveria de cumprir. Então Jesus, sabendo que essa era a intenção, você vai perceber que Jesus não vai cair nessa pegadinha, nessa pergunta capciosa. Falando em pergunta capciosa, são várias perguntas. Essa é a primeira pergunta. À noite nós vamos tratar de uma outra pergunta. Na semana que vem, vão perguntar de novo para Jesus. Na semana que vem que a gente vai pregar, mas a gente está na semana que antecede a morte de Jesus. Vão perguntar a Jesus acerca de dinheiro. Senhor, a gente tem ou que não tem que pagar imposto para César? Vão perguntar para Jesus acerca de ressurreição. Então eles mudaram a estratégia. Perceberam que tentar matar Jesus na cara dura não ia ficar legal. Então eles começam a fazer várias perguntas capciosas com o intuito de pegar Jesus numa contradição, ou que Jesus reivindicasse para ele a divindade que ele tinha, mas eles pudessem acusá-lo. Então essa é a pergunta, e Jesus, de forma muito poderosa, claro, ele era Deus, ele era onisciente, vai dar uma resposta muito sábia para esses homens que queriam acusá-lo de blasfêmia, queriam condená-los de qualquer jeito, porque ele abalava o sistema religioso da época. Ele revelava a hipocrisia, a ganância, a avareza dos líderes religiosos. Ele abalava as estruturas do sistema religioso. Ele abalava aquela tradição que foi inventada pelos escribas, pelos anciãos, e não era a vontade de Deus. Ele abalava vamos trazer para os dias de hoje, o conforto, a riqueza e a comodidade que muitos líderes evangélicos vivem. Já falei isso aqui várias vezes na igreja. Isso é impossível de acontecer, porque a Bíblia já nos diz como vai ser o final das coisas. Mas se Jesus voltasse hoje e nos desse uma segunda chance, como fez, se tivesse um segundo ministério, como fez com Israel, queridos, os religiosos de hoje, inclusive alguns líderes evangélicos, fariam a mesma coisa que os líderes judeus fizeram com Cristo, porque Cristo iria abalar e iria envergonhar muitos líderes evangélicos que usam do evangelho para meios errados, para meios pecaminosos. Então não se enganem, fala: olha, como os judeus foram malvados, mataram Jesus. Claro que isso estava dentro dos planos de Deus, mas se Jesus viesse hoje pregando o mesmo evangelho, virando a mesa de muitas igrejas evangélicas, não ia faltar pastor querendo crucificá-lo, não ia faltar líder religioso hoje querendo matá-lo novamente, porque Jesus revelava que, infelizmente, muitas vezes a religião é utilizada para fazer coisas absurdas, inclusive enriquecimento ilícito, que é o que estava acontecendo aqui. Vamos seguir. Versículo 3 e 4 vai dizer assim: respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então Jesus vai responder a pergunta com uma contra-pergunta. É muito comum quando você é acusado de alguma coisa, quando você é atacado por alguém, a primeira coisa que você costuma fazer é se defender.
E aí a defesa, ela pode tomar vários rumos. Você nega o que te foi acusado. Olha, você fez isso. Aí a defesa é, eu não fiz isso. A outra defesa pode ser querer argumentar e justificar para minimizar. Olha, eu fiz, mas deixa eu explicar uma coisa. Aconteceu isso. Então, geralmente, quando alguém nos acusa, essa é a nossa postura. Ou a gente nega, com o intuito de nos defendermos, ou a gente minimiza, justifica e argumenta em cima do erro. Diz, olha, é verdade, eu até fiz isso, mas eu tenho algo que abona a minha conduta. Então, deixa eu falar, posso explicar? Posso. E aí a gente tem até, lembro da minha época de militar, que a gente tinha um lema que dizia, explica, mas não justifica. Chegou atrasado por quê? Tinha muito isso lá no quartel. Não fez a barba por quê? Aí a gente explicava. Ao superior falava, explica, mas não justifica. Vai ficar preso no final de semana. E era assim. Então é mais ou menos isso que a gente costuma fazer diante de um erro nosso. A gente explica, mas a verdade é que nem sempre justifica, porque a gente sabe que não deveria errar e ainda assim erra. E aqui Jesus usa de um artifício diferente. E Jesus já fez isso por 6 vezes no Evangelho de Lucas. E aí 6 vezes, quando ele faz isso, os seus opositores não têm o que falar. Não têm o que falar, engolem seco e saem derrotados. Jesus responde com uma contra-pergunta. Jesus não precisava se defender, porque ele não tinha cometido pecado nenhum. Jesus não precisava se justificar ou explicar, porque ele não tinha errado. Ele não tinha feito nada de errado. Então Jesus não se coloca na defensiva, no contrário, ele toma uma via alternativa e se coloca na ofensiva. Fala, vocês querem perguntar? Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês também. Vou fazer uma perguntinha para vocês. O batismo de João é da onde? Do céu ou da terra? Ou seja, em vez de ficar em silêncio, em vez de negar, porque ele não tinha por que se defender, ele era santo, ele faz uma contra-pergunta, e essa pergunta, de forma muito poderosa, vai fazer com que os seus adversários fiquem sem resposta. Jesus, como eu disse, não estava fugindo do tema. Na verdade, ele estava querendo revelar que aqueles que estavam o perguntando, na verdade, tinham intenções malignas contra ele. Quando Jesus faz essa pergunta, ele está querendo revelar que aqueles homens queriam matá-lo simplesmente pelo fato de matar. Porque lembra, João Batista era considerado profeta, e João Batista, quando batiza Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala isso por 2 ou 3 vezes, inclusive numa passagem muito interessante, em João capítulo 3, João vira para seus discípulos, aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus, e os seus discípulos simplesmente abandonam João e vão seguir Jesus. Em outra passagem, chegam para João e falam, olha, Jesus está batizando um monte de gente, hein? João fala, importa que ele cresça e eu diminua. Então esse era o João. Então Jesus queria demonstrar que esses homens, na verdade, a única coisa que eles queriam era matar Jesus. Eles não criam em nada, eles não criam em Jesus, eles não criam em João Batista, eles não criam nos profetas, eles não criam na lei, porque se acreditassem em tudo isso, haveriam de perceber. O próprio Jesus fala isso, olha, vocês julgam conhecer as Escrituras, mas é ela que testemunha de mim, vocês não entendem? É ela que fala de mim, é ela que tem diversas e diversas profecias dizendo como eu nasceria, como eu viveria, os milagres que eu faria, como eu morreria, como eu entraria em Jerusalém, que a minha mãe seria uma virgem. Tudo isso as Escrituras falam de mim, vocês não sabem, e dizem conhecer as Escrituras. Vocês são cegos. Então o que Jesus estava querendo mostrar era isso, era revelar a iniquidade e a incredulidade desses homens. Eles não acreditavam em nada, nem em ninguém. E o povo, por mais que fosse inconstante, já falei muito isso aqui, por mais que fosse mais ou menos, o povo cria em João Batista como um profeta, cria em João Batista como alguém enviado de Deus. Tanto é que a gente já pregou que todo o povo, quando fala todo, é uma generalização, saía a ouvir João Batista e a ser batizado por ele no rio. Então os inimigos de Jesus foram encurralados com essa pergunta, e a resposta deles vai ser extremamente desonesta, mas isso não nos surpreende. Queriam matar Jesus. Você quer a honestidade de pessoas que estão ali querendo uma brecha para matar o Filho de Deus, aquele que não fez mal a ninguém, aquele que, pelo contrário, doou a sua vida em favor dos que precisavam, sempre esteve pronto para ouvir os mais necessitados e os mais humilhados e desprezados.
Eles queriam matá-lo. Então você quer o quê? Sinceridade deles? Você vai ver que a resposta deles é extremamente mentirosa e desonesta. Vamos lá? 5 a 8. O texto diz assim: então, eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então, você percebe que o texto começa com uma conversa entre esses três grupos. E eles começam a ponderar: olha, se a gente diz que é do céu, Jesus vai perguntar: por que vocês não creem nele então? Por que vocês não creem quando ele diz que eu sou o Cordeiro de Deus? Por que vocês não creem que eu sou aquele que ele diz que após ele virá um que ele não é digno nem de desatar a sandália? Por que vocês não creem nele quando ele diz que eu batizarei com o Espírito Santo? Por que vocês não creem nele? Vocês são incoerentes. E aí eles fazem: contudo, se a gente diz que o batismo de João era só terreno, a gente corre o risco de ser apedrejado por todo o povo, porque eles acreditam que João é um profeta. E aí, você vê, a gente está falando de sacerdotes, escribas e anciãos, pessoas extremamente influentes, conhecedoras da lei e que tinham muitos privilégios e acesso ao templo e algumas verdades. Eles conseguem ter menos discernimento que o povo, porque o texto diz: todo o povo cria que João era um profeta, e se eles negassem isso, o povo, em vez de apedrejar Jesus por blasfêmia, apedrejaria eles por blasfêmia, por descrença, por incredulidade. E aí eles ficam com medo. E aí a gente aprende mais uma verdade aqui nesse texto, que às vezes, queridos, o povo comum, que não tem cargo na igreja, que não tem título de pastor, que não tem diploma de teologia, às vezes o povo tem mais discernimento do que alguns líderes evangélicos que estão cegos na sua arrogância, na sua prepotência, na sua avareza, na sua busca por crescimento e por popularidade e prosperidade. E aí é obrigação do povo de Deus, que tem o Espírito Santo, que conhece a Bíblia, que tem discernimento, discernir quando o seu líder, ou quando o líder de uma igreja está indo por caminhos tortuosos, ou está perdendo o foco do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o fato de ser liderado ou pastoreado por um líder evangélico não dá a vocês motivo ou argumento para não ter discernimento e para não julgar, essa é a palavra, julgar o que vocês estão ouvindo do púlpito. Se é bíblico ou se não é bíblico, se é cristocêntrico ou se é antropocêntrico, se exalta a Deus ou se exalta o homem, se está na Bíblia ou se é coisa da cabeça do pastor. Isso é obrigação do povo. E a gente percebe aqui que esse povo, repito, inconstante, muitos que aqui estão já vão abandonar Jesus. Muitos que aqui estão, quando chegar na cruz, vão dizer: solta Barrabás, crucifica ele. Muitos. Mas eles tinham discernimento de que João era um profeta de Deus. Então, cuidado. Tem muita gente justificando a sua negligência e a sua mesmo falta de temor e de discernimento, colocando na conta do líder. Ah, mas meu pastor disse, ah, mas minha igreja disse. Irmão, não importa a igreja da qual você faça parte, se o seu líder, a sua igreja, a pregação do evangelho, ela é distorcida, ela é adulterada, você tem todo o direito de não crer e de não se submeter ao que é pregado. Então, cuidado, a gente percebe aqui que o povo, mais uma vez, demonstra que tem discernimento. Então, tenha discernimento em tudo que você escuta, tudo que você vê e tudo que você aprende, seja aqui na igreja, seja em casa, seja na faculdade, seja vendo televisão, seja lá fazendo o que for. Você tem por obrigação
problema é que tem muito crente também que é acomodado e quer que o pastor, o presbítero e o diácono pense para ele. Ah, o pastor vai pensar e vai me dar a resposta, se eu posso ou não posso, se eu devo ou não devo. Todos nós temos o Espírito Santo. Então, todos nós temos obrigação de discernir o que estamos ouvindo, vendo e aprendendo. Se é bíblico, se não é, se convém ou se não convém. Tudo a gente tem que passar pelo crivo do Espírito Santo. Essa semana, eu conversando com uma irmã no gabinete, eu falei, às vezes a gente fica esperando que Deus venha e fale assim, aqui ó, a resposta que eu tenho para te dar, meu filho. Aqui, ó, a resposta daquilo que você está orando. Mas, às vezes, Deus quer que a gente faça uso, meus irmãos, do nosso discernimento, do conhecimento que a gente já tem de Bíblia, do conhecimento que a gente tem de tempo de igreja. Às vezes a gente fica, Deus, fala comigo, vou ler o capítulo da Bíblia. Deus, dobra o joelho, fala comigo. Deus está dizendo, querido, para de bobagem. A resposta que você quer, você já sabe. Você conhece as Sagradas Escrituras. Você já tem tempo de igreja. O pastor prega todo domingo. Você tem discernimento, você tem o Espírito Santo. Para com essa bobagem de tudo vir aqui ficar me perguntando o que eu tenho que fazer. Você já sabe a resposta. Mas às vezes a gente fica nessa... não, Deus tem que falar. Aí fica esperando algo sobrenatural acontecer. Deus levantar alguém para falar. Sendo que Deus está dizendo, tu já sabe a resposta. O problema é que quando a gente não conhece a Deus, quando a gente não conhece a Bíblia, quando a gente se afasta do Espírito Santo, a gente até conhece a resposta, mas é difícil colocar em prática, porque a gente está tão afastado, a gente está com o coração tão endurecido, a gente já apagou de tal maneira o Espírito Santo que a gente não escuta mais a resposta. Mas a verdade é que muitas das respostas que a gente busca, muitas das palavras de Deus que a gente deseja, já se encontram em nós. A gente já conhece. Então, cuidado com isso, certo? Então, voltando para cá, aqui nos ensina uma lição muito prática, que devemos usar o discernimento, mas também nos ensina que quando o homem se entrega aos seus pecados, quando o homem ama mais a mentira do que a verdade, ele endurece o seu coração a tal ponto de não crer em hipótese alguma na palavra de Jesus Cristo. Esses homens tinham a verdade. Eles sabiam qual era a verdade, tanto que eles dizem, olha, se a gente diz isso, acontece isso, se a gente diz aquilo, eles sabiam, eles até ponderaram, eles até conversaram acerca da melhor resposta a ser dada, ou seja, cuidado, porque às vezes a gente sabe a verdade, mas prefere a mentira, conhece o caminho, mas quer pegar o atalho, sabe qual é a voz do pastor, mas se deixa encantar pelos cantos da sereia. Cuidado! Eu sei a verdade. Esses homens também sabiam, mas aqui nos mostra que as pessoas fracassam em ouvir a verdade porque não querem ouvir a verdade. Preferem permanecer nos seus erros, nos seus pecados e na sua mentira. É isso que elas fazem. Então você percebe, sem submissão à verdade, sem conhecimento de Cristo, sem submissão à vontade do Pai, sem intimidade com Cristo, sem submissão à palavra de Deus, não há como praticar a verdade e caminhar no caminho da vida. É lógico, é consequência. Uma coisa está ligada à outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Muitas pessoas conhecem pouco de Jesus e não têm alegria no Evangelho, simplesmente porque preferem continuar na mentira. No Salmo 143, no versículo 10, o salmista diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Então o salmista nos ensina uma oração que deveria estar sempre nos nossos lábios. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque uma coisa é conhecer a vontade, uma coisa é saber a verdade, outra coisa é fazer, é colocar em prática. Então o salmista nos dá uma oração belíssima que deve acompanhar a nossa vida. Senhor, Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ouvir é fácil, mas colocar em prática nem sempre é tão fácil, certo? E aí o texto termina com Jesus simplesmente não entrando numa discussão infrutífera, não perdendo tempo com vãs discussões, ele simplesmente revelou
que o intuito daqueles homens era um intuito perverso, porque eles sabiam sim qual era a resposta. E aí Jesus termina dizendo: olha, já que vocês não querem responder, dizem que não sabem, eu também não vos digo com que autoridade eu tenho feito essas coisas. A gente bem sabe que por diversas vezes Jesus disse qual era a sua autoridade e quem era que havia confirmado seu ministério. Mas agora Jesus simplesmente responde na mesma moeda, responde na mesma medida. Já que vocês não querem me responder, eu também não vou dar a vocês o gostinho de me acusar de heresia e de blasfêmia. Ainda não chegou o meu tempo, estou caminhando, mas já chegará o tempo de eu sofrer na cruz pelos pecadores. Mas não é agora, então não vou dar a vocês a resposta que vocês não querem, já que vocês não querem me dar. Então Jesus termina de forma muito sábia, e aqui também a gente aprende uma outra verdade. Nem sempre, queridos, nem sempre vale a pena entrar em discussão, nem sempre vale a pena entrar em debates. Eu já disse isso aqui várias vezes, eu estudo teologia, eu gosto muito de um debate, gosto muito de comentar e de debater algumas coisas concernentes à palavra de Deus, mas a gente também tem que ter discernimento que nem sempre é a hora, o lugar, o momento de se discutir ou de se dar munição mesmo, ou dar ouvidos a perguntas ou a polêmicas que só querem gerar contendas, brigas, desavenças. A gente aprende isso com Jesus. Há momentos em que Jesus virou a mesa do templo, chamou os fariseus de sepulcro caiado, de hipócritas, de raça de víbora, João chama. Então há tempo para todas as coisas. Então cuidado também. Tenha discernimento também na hora que é ideal falar: olha, eu não vou te responder. Eu não quero continuar nessa conversa. Eu não quero dar andamento nessa conversa. Não tenho por que te responder isso. A gente também tem que saber o momento de se calar. Nem sempre é momento de falar, certo? Às vezes é momento de se calar para evitar problemas maiores. E é isso que Jesus nos mostra aqui. Ele tinha toda a autoridade, todo o poder, não era pecador, não tinha errado. Já viu, quando a gente é acusado, a gente fica muito chateado. Ainda mais quando nos acusam de algo que a gente não fez, a gente fica muito irado. E às vezes a gente é pecador, e a gente fica chateado. Imagina Jesus, o Santo, Filho de Deus, o Verbo encarnado, sendo acusado de algo que ele não fez, sendo desmerecido de algo que ele não fez. Ele tinha todo motivo para responder de forma muito dura e direta, mas ele preferiu calar. Então, aprenda com Jesus também. Às vezes a gente é muito rápido em dar resposta, a gente é muito rápido em responder, e acaba depois se arrependendo, acaba depois pagando pela língua, acaba depois no momento ali das emoções falando que não gostaria de falar, né? E já diz aí um ditado que palavra é igual flecha, né? Depois que vai, não volta. Então, cuidado. Vamos terminar? Fazer 3 aplicações rápidas aqui para a gente terminar. A primeira aplicação que eu queria fazer é com relação à pergunta que fazem a Jesus. Chegam para Jesus e dizem: com que autoridade você faz isso? É mais ou menos o nosso popular de hoje assim: quem você pensa que é? Era mais ou menos isso que estavam falando para Jesus. Quem você pensa que é? E aí, eu queria chamar a sua atenção, infelizmente, que o nosso mundo está cheio dessa frase. O mundo está cheio dessa frase. Quem você pensa que é? Mas, infelizmente, queridos, esse tipo de pensamento também tem invadido as igrejas. E muitos cristãos pensam assim hoje em dia: quem fulano pensa que é para me exortar? Quem fulano pensa que é para chamar minha atenção? Quem fulano pensa que é para falar do evangelho para mim? Quem? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ser mais humilde. A gente tem que tomar cuidado com essa nossa postura de ouvir só quem tem título, ouvir só quem tem diploma, ouvir só quem é famoso. E a gente acaba, a maioria das vezes, se decepcionando, porque a gente vai pelo título, vai pela fama, vai pelo status que a pessoa ocupa, e aí tudo que ela fala a gente acredita, mas daqui a pouco a gente descobre que a maioria das coisas que aquela pessoa falava não passava de mentira, e que aquela pessoa era um grande mentiroso.
Em compensação, às vezes, a igreja é pequena, ou o pastor é humilde, ou o irmão é simples, ou o diácono e o presbítero também são humildes, a gente tem a tendência de perguntar: quem você pensa que é? Quem te deu essa autoridade? Quem te permitiu isso? Então, cuidado com isso, em todas as esferas da sua vida, todas as esferas. Estou falando da igreja, mas aplique isso em todas as áreas da sua vida. Seja mais humilde, que a gente possa escutar as pessoas com mais humildade, que a gente possa entender que a gente nunca vai ser dono de toda a verdade e nunca vai haver pessoas que não podem nos ensinar alguma coisa. Sempre as pessoas têm algo a nos ensinar. E as pessoas sempre têm algo a nos passar. É claro, de novo, repetindo o que eu falei, cabe a gente ter discernimento para avaliar o que é bom, o que não é, o que é bíblico, o que não é. Mas cuidado com arrogância, prepotência, soberba, de virar para alguém simplesmente pelo fato daquela pessoa ser humilde, ou não ter um título, ou não ser formado, ou talvez estar abaixo de você no trabalho, e você responder dessa maneira: quem você pensa que é? Certo? Não é legal fazer isso. Jesus sofreu isso, mas respondeu de forma muito sábia. Segunda aplicação, nós percebemos aqui, ainda que passe muito rápido, a importância do ministério de João Batista. A importância. A gente passa pelo ministério de João Batista muito rápido, até porque a própria Bíblia é resumida em tratar do ministério de João Batista. Mas você olha o tamanho da importância e o tamanho da influência do ministério de João Batista. Era um homem estranho, se vestia de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, andava sozinho pelo deserto, tinha uma mensagem extremamente dura, era só pancada na cabeça, até o povo que vinha batizar, ele batizava chamando de raça de víbora, de enganadores para baixo, e o povo ainda assim, lá na frente, temia e acreditava naquelas palavras que foram pregadas por João Batista acerca do reino. Então, a gente percebe aqui outra verdade, que às vezes ministérios pequenos, pastores de igrejas pequenas, irmãos que não têm títulos na igreja, mulheres que pregam o evangelho incessantemente, entregando folheto, indo de casa em casa, indo a hospitais, indo a presídios, têm a sua extrema importância no reino de Deus. Então você vê que esse povo aqui agora, ele era extremamente influenciado pelo ministério de João Batista, um ministério que a gente passa desapercebido. Então, de novo, não desacredite do seu ministério, e não desacredite do ministério de ninguém. Não faça pouco caso do ministério de ninguém, não faça pouco caso da igreja de ninguém, simplesmente pelo fato de ser pequena. Claro que se prega besteira, se prega heresia, a gente tem que querer distância. Mas João Batista teve um ministério aparentemente pequeno, simples, humilde, extremamente controverso por causa da sua pregação dura, mas ainda assim Cristo diz: dos nascidos de mulher não teve maior do que João Batista. Jesus diz assim em outra passagem: João não fez milagre nenhum, mas tudo quanto ele disse se cumpriu. Então, igrejas fiéis, pastores fiéis, ainda que pequenos, ainda que simples, ou irmãos fiéis, não importa o tamanho da nossa popularidade, da nossa visibilidade, o tamanho da nossa influência, importa a nossa fidelidade, porque naquele grande dia, muitos serão influenciados, ou muitos chegarão ao conhecimento da verdade, por meio de um folheto, de um evangelismo, de um convite, de um abraço, de uma atitude minha e sua, às vezes muito simples, muito simples. Então, não desmereça os pequenos ministérios, se é que eu posso chamar de pequeno, ou as pessoas que desempenham funções que talvez não sejam de pastor na igreja, ou que simplesmente saem por aí afora pregando o evangelho. Certa feita, eu não me recordo agora a história certinha, mas um homem entregava folhetos por muitos e muitos anos, se não me engano, no metrô de Nova York. Ele entregava folhetos
E nunca ninguém voltou para dizer que havia se convertido por causa daquele folheto. É claro que durante esses 20 anos, milhares de pessoas haviam entrado em igrejas metodistas, Assembleia, Batista, Congregacional, Presbiteriana e se convertido depois daquele folheto, daquela semente. Mas teve um dia que, se eu não me engano, Billy Graham encontrou com aquele homem e falou: eu fui um dos que você entregou um folheto no metrô e eu me converti logo depois. Billy Graham nunca havia voltado também, mas Billy Graham se tornou, se não o maior, um dos maiores evangelistas da atualidade, um dos maiores. E tudo começou com um folheto entregado no metrô, sem nenhum tipo de pregação. Entregou um folheto. E aquele homem carregava esse pensamento: poxa, eu estou há 20 anos no metrô entregando um folheto. Eu nunca vi ninguém se converter. Só entre aspas, né? Claro que tinha outros. Só Billy Graham foi impactado por aquele folheto. Foi o pontapé inicial da obra de Deus na vida de Billy Graham. Para terminar, e aí a última aplicação: as mentiras que os homens usam para se salvar e encobrir os seus pecados. Percebemos aqui que, infelizmente, e aí eu estou falando de homens no geral, homem, mulher, branco, negro, rico, pobre, evangélico, católico, bandista, seja lá o que for, nós percebemos aqui que o ser humano, normalmente, ele mente para encobrir os seus pecados e para salvar a sua pele. Infelizmente, o mundo nos ensina a mentir e não enfrentar as nossas consequências. Infelizmente, o mundo tem caminhado a passos largos escolhendo a mentira. Infelizmente, muitos cristãos evangélicos têm caminhado também por esse caminho da mentira, de encobrir, de acobertar o pecado e o erro. E a gente percebe aqui que isso nunca foi, nunca será aprovado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu sei que às vezes falar a verdade trará consequências terríveis, trará muita dor de cabeça e muita dor a ser suportada. Mas falar a verdade nunca foi uma opção, é a única opção. Aqueles que escolhem a mentira para se salvar ou encobrir os seus pecados estão apenas adiando a sua condenação e a sua vergonha. É melhor confessar os nossos pecados e ser condenado momentaneamente pelos homens, ter o nosso pecado exposto, do que nos salvar aqui nessa terra, encobrir o nosso erro aqui nessa terra, mas quando chegar no juízo final, Jesus levantar o lençol e abrir a nossa vida e revelar todo o nosso pecado que foi encoberto. É melhor um período de vergonha e de problemas aqui, mas ouvir naquele grande dia: vinde benditos do meu Pai, porque houve arrependimento e mudança de vida. Então, a mentira nunca foi opção. A verdade é e sempre será a única opção, principalmente para os evangélicos, para aqueles que dizem que creem em Jesus Cristo. Não tem porquê escolher o caminho mais fácil, sabendo que tão logo, quando chegarmos diante do Criador, nada vai ficar encoberto diante dele. Nada, toda a verdade será revelada diante de todos. A diferença é que naquele grande dia não vai haver uma segunda chance. E aqui, enquanto há vida, há tempo de se arrepender, confessar o nosso pecado e mudar de vida. É isso que Cristo espera de todo e qualquer pecador e de todo e qualquer cristão que tenha, por um momento que seja, optado pela mentira em vez da verdade. Amém, queridos? Vamos terminar? Eu vou orar